Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Na coluna Panorama Regional desta semana, vamos falar sobre o retorno às aulas presenciais na rede pública. Com a recente diminuição de casos de infecção, mortes e internações por Covid-19, embora ainda com números altíssimos e a presença de novas variantes mais agressivas, o governador João Dória e o prefeito Dário Saad anunciam a flexibilidade quase total das medidas de prevenção e cuidados sanitários e determinam o início das aulas presenciais na rede pública. Nem parece que a média de mortes no Brasil continua sendo de uma morte por minuto e que os novos casos apresentam tendência de crescimento nos últimos dias. Assim, com o apoio de supostos especialistas e com espaço na grande mídia, constrói-se uma narrativa de que não é mais possível manter as escolas fechadas e que os prejuízos pedagógicos em razão desse fechamento são enormes e irreversíveis. De fato, em uma situação ideal, lugar de criança é na escola, com qualidade, estrutura, alimentação e acolhimento adequado ao seu desenvolvimento social, intelectual, à construção do conhecimento e à convivência. Ocorre que os mesmos que querem o retorno às aulas presenciais a qualquer custo e hoje defendem que as crianças têm que estar na escola, historicamente as abandonaram. E muitos até apoiaram o desmonte da escola pública ao longo dos anos. Não defendem a prioridade da educação no orçamento e nas políticas públicas. Omitem o fato de que não houve qualquer apoio significativo de nenhuma esfera governamental para se garantir estrutura, seja para alunos, seja para professores, para que as aulas remotas pudessem ser aproveitadas ao máximo e assim minimizar os efeitos da ausência física nas escolas. A comunidade escolar sequer foi ouvida nas ações dos governos. Também não dizem que no Brasil o serviço privado de telefonia torna o acesso à internet de qualidade um privilégio para poucos. Conforme apontou a epidemiologista Etel Maciel, em entrevista à Rádio CBN, estamos em um momento perigoso da pandemia e que exige muita cautela. Ela aponta o que vem ocorrendo em outros países, como os Estados Unidos e os países da Europa, que com o avanço da vacinação, que já chegou em torno de 50% da população, flexibilizaram de forma precipitada as medidas de contenção do vírus. E agora vêm os casos de Covid aumentarem novamente. Segundo a epidemiologista, com o predomínio da chamada variante Delta nesta nova fase da doença, as maiores vítimas têm sido as crianças e os adolescentes, justamente o público com menor cobertura vacinal. Destaque-se que nestes países, mesmo os protocolos de segurança rigorosos nas escolas não impediram o aumento de contaminações e mortes e estão tendo que paralisar novamente as atividades. Em comparação, no Brasil, o total de pessoas imunizadas, isso é, com 2 doses ou dose única da vacina da Janssen, não chega a 20% e sequer iniciamos a imunização de jovens e adolescentes. Portanto,
Não controlamos a pandemia e estamos extremamente vulneráveis a mais uma onda de contaminações, com a chamada variante Delta já sendo detectada em várias cidades brasileiras. Outro ponto que podemos destacar é que nesse período de 1 ano e meio em que as aulas presenciais estiveram suspensas, não houve qualquer melhoria na estrutura das escolas públicas para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação, e sequer os equipamentos de proteção individual adequados e normalizados foram adquiridos. É sabido que o vírus se propaga pelo ar e protocolos como o álcool em gel e limpeza constante de superfícies, embora muito importantes, são insuficientes para conter a contaminação. Muitas salas de aula, especialmente em áreas vulneráveis e com extrema violência urbana, são mal ventiladas e têm janelas lacradas. Outras não têm água potável e sanitários em condições mínimas de higiene. Também não se leva em conta o crônico problema de salas de aulas lotadas, que além do prejuízo pedagógico, se tornam verdadeiras bombas virais em uma condição de pandemia. A desigualdade estrutural no Brasil leva a situações muito distintas, de estruturas entre várias localidades. Decretar a retomada de aulas presenciais, simplesmente para criar uma narrativa de defesa da educação, pode se configurar em mais um genocídio em nome de interesses de quem enxerga a educação como mercadoria e as vidas, principalmente dos mais pobres, apenas como números ou estatísticas. Esta postura equivale aos esquemas de propina na compra de vacinas que se tornaram públicos, que atrasaram a imunização e já ceifaram mais de 550 mil vidas no Brasil. Defendemos a educação pública de qualidade e, sim, lutamos para que todas as crianças, adolescentes e jovens tenham acesso à escola. Defendemos a vida e a saúde como bem maior. Aulas presenciais somente com ampla cobertura vacinal de trabalhadores e estudantes, testagem para monitoramento das contaminações que foram abandonadas pelos governos, condições sanitárias adequadas e análise criteriosa das diferentes realidades. Reafirmamos a educação pública, transformadora e de qualidade como prioridade sempre, e não apenas em discursos demagógicos e para legitimar ações de manejo da pandemia e atender aos interesses dos negócios da educação. Seguimos defendendo a educação remota em defesa da vida, pois o conhecimento se recupera, mas as vidas ceifadas não. Até a próxima coluna Panorama Regional e um forte abraço do professor Paulo Búfalo.